Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper e vamos falar sobre o Santos, que venceu o Flamengo por 2-1. Resultado muito importante na briga contra o rebaixamento. Esses 3 pontos valem ouro e afastam o Santos do momento de Vasco e Goiás, que são os rivais diretos na luta contra o rebaixamento, né? Vale lembrar, o Goiás e Vasco é 17º e 18º colocados no momento, né? E assim, o Vasco estava a 3 pontos do Santos, agora está a 6, né? É obrigado a vencer amanhã, porque senão a situação começa a ficar complicada demais. E assim, o jogo esse, né, que começa com o Flamengo abrindo o placar, mas logo depois o Nonato marca o gol de empate para o Santos. E assim, o trabalho do técnico, né, o Marcelo Fernandes, é bem interessante e ele fez uma mudança esquemática, né? Acho que o pessoal já começou a telegrafar mais aquele esquema de 3 zagueiros que ele tinha montado, mas é um técnico que, a meu ver, gostou dessa ideia de fazer um esquema um pouco mais variável, né? Ele fez um 4-3-1-2, né? Qual é a variedade desse esquema, né? Que eu falo aqui várias vezes. É o esquema que, por exemplo, o Real Madrid está usando nessa temporada. Óbvio que o Real Madrid tem Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Frederico Valverde, Vinícius Júnior. O Santos não tem nenhum desses jogadores, né? Então fica mais fácil para o Real Madrid fazer isso funcionar. Mas a ideia é, você tem a linha de 4 ali, é normal, né? Os laterais, os zagueiros. Aí você tem um trio de meio campo, né? Um vai ficar dando cobertura aos zagueiros, né? Que é o volante. Às vezes vai subir um pouco para o ataque, dependendo da situação. Aí tem um meia pela esquerda, um meia pela direita, né? E assim, esses meias, né? Eles podem subir ao ataque, né? Quando o time estiver na fase ofensiva, e podem dar apoio à defesa também. Aí você tem um meia, né? Avançado, né? Que é o meia atacante, que no caso foi o Nonato. Você tem 2 atacantes, né? Eles não são tantos para o lado, né? Mas eles também não são tão centralizados. Eles podem acabar se afastando, virando pontas para o meio atacante ir centralizar e virar o centroavante de ocasião, ou eles podem mesmo se afunilar e tentar jogar em dupla ali. Então é interessante. Se você consegue fazer isso funcionar, você traz muito mais dinâmica ao ataque, né? Óbvio que ele não ia fazer tudo isso em uma rodada, mas acho que a ideia ali, principalmente, era ter mais solidez na defesa e mais jogadores para ligar um contra-ataque, né? Você ter mais jogadores ali pelo lado, você pode puxar o contra-ataque não só pelos laterais, mas também com os meios campistas, né? Você tem mais válvulas de escape para fazer um contra-ataque ali, então é interessante essa ideia. E assim, o Flamengo, a meu ver, ainda não teve muito progresso com o Tite, né? Tem um pouquinho mais, né, de consciência, né, de quando atacar e defender, mas ainda há muitos problemas a serem corrigidos, né? E assim, é um time que ainda tem jogadores sendo muito inconsequentes, porque, obviamente, a grande história do jogo não é as mudanças esquemáticas do Santos, o Tite no Flamengo, é a expulsão do Gerson, né? Porque é uma expulsão muito questionável e tudo isso, mas as pessoas podem até falar se é expulsão ou não, mas não pode negar uma coisa: inconsequência e estupidez do Gerson. Olha, não faz o menor lógico o cara vir com o cotovelo daquele jeito, né? No final das contas, ele acertou o rosto do jogador, ele abriu um precedente para o árbitro de vídeo entender aquilo como conduta violenta, e ele foi expulso, entende? Assim, no mínimo, era uma falta de cartão amarelo estúpida. Então, assim, o Flamengo não pode se dar o luxo disso, né? Tipo, o jogo tá difícil, o Santos já tinha conseguido empatar, não estava sendo um time inofensivo na partida. Então, o Flamengo, no final das contas, ele deu precedente mais uma vez para o adversário crescer na partida, e por mais que o Santos tenha demorado para marcar o segundo gol, ele o fez. E no final sai com os 3 pontos e o Flamengo fica com 0 e deixa o pelotão dos 4 primeiros colocados nesse momento que está na 5ª posição. E lembrando, 5ª posição no momento, no contexto atual, não dá vaga direta à Libertadores. Eles teriam que ir para pré-Libertadores. Não que eu acho que eles vão ser eliminados na pré-Libertadores, né, tudo isso, mas é muito ruim não estar classificado diretamente para a fase de grupos da Libertadores, e ainda tem a questão de ter times atrás perseguindo, nada ainda está tão tranquilo, né? E assim, eu estou colocando o Flamengo em 5º, isso visto os resultados provisórios, né, que tem times jogando nesse momento. Caso, por exemplo, o Atlético Mineiro ganhe do Fortaleza, e o Atlético passa o Flamengo na tabela, né? Mas se o Atlético empata ou perde o Fortaleza, ele continua atrás. Então depende aí do que vai acontecer. Mas nitidamente é um Flamengo que agora vem de 2 derrotas, perdeu para o Grêmio, perde para o Santos, mostra que com o Tite não vai ser tão fácil assim, ainda tem muito trabalho a ser feito, e talvez a gente só veja a melhor versão do Flamengo com o Tite na próxima temporada. Nessa, a confiança do elenco ainda é muito baixa, e ainda é um time que mentalmente oscila demais e faz muita bobagem, né? E o Santos melhorou muito na presença do auxiliar Marcelo Fernandes.
é um cara que, a meu ver, tem condições aí de conduzir o Santos à permanência, mas eu não sei o quanto que esse cara é preparado aí para conduzir a temporada seguinte, se o Santos vai atrás de um novo técnico, mas mostra que às vezes até alguns auxiliares conseguem fazer trabalhos melhores, desde que não fiquem muito apegados às suas ideias deles e se adaptem ao que o time precisa. Eu acho que isso que o Marcelo Fernandes vem fazendo muito bem. Então, gente, por esse vídeo é isso. Durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.